Convidar os irmãos a abrir a palavra, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. A gente vai conversar hoje sobre aqueles que servem, a importância do serviço para o crescimento da igreja. Amém? Leiamos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Amém? O Senhor nos guie nesse período, abra o nosso entendimento para que a gente compreenda mais da sua palavra que é viva e eficaz. Amém, queridos? Bom, a gente está diante de um livro que é maravilhoso. É o livro que retrata o início da atuação da igreja, o início da atividade da igreja. Tanto que tem alguns que dizem que o livro Atos dos Apóstolos não é, talvez, o melhor título para o livro, né? Alguns falam que deveria ser Atos de Paulo, né? Que a partir do capítulo 9, quando ele entra no cenário, um pouco mais à frente, ele passa a ter um certo protagonismo maior. Outros falam, né, que Atos do Espírito Santo seria um título melhor. Bom, o título ele não vai fazer tanta diferença aqui para a gente, só vai comunicar que são as atitudes, a ação inicial da igreja. E a gente vai ver que os discípulos, apóstolos, né, a liderança, bem como a igreja, tinha uma preocupação em seguir bem ali na direção de Deus. Tanto que tem um episódio no capítulo 5 de Ananias e Safira, a gente vê uma ação de juízo do Espírito Santo, né? E fica um belo recado, né, para aqueles que dizem que no Novo Testamento Deus ele não age com, digamos assim, determinada autoridade, que ele não age em juízo. Capítulo 5 é um excelente exemplo dessa questão, certo? E ali a gente vê uma ênfase no Espírito Santo. No capítulo 2, eles buscaram o Espírito Santo. E a gente vê que esse agir de Deus, que transforma o coração do homem, que transforma o pecador, que traz solução para a vida, que traz esperança para o desesperançado, que traz novidade de vida, que traz um objetivo de vida, que reacende o propósito que foi perdido lá no Jardim do Éden. Esse agir do Espírito Santo, que chegou até você, que chegou até mim, ele tem uma necessidade de ser comunicado. Só que a gente vai passando por alguns problemas em relação aos números. E eu vou relatar aqui 2 problemas. O primeiro é a numerolatria. O que é isso? A idolatria do número. A gente vai ver no versículo 1 que Lucas escreve assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos.
No versículo 7, ele fala: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tem um crescimento até o capítulo 6, que ele é bem relatado. Tem a pregação de Pedro, 3.000 se convertem, depois 5.000. E aqui no capítulo 6, Lucas faz questão de testemunhar que havia um crescimento. Mas veja bem, eles não faziam tudo pelo crescimento. Não vale tudo para crescer a comunidade, para crescer a congregação, para crescer a igreja. A gente precisa andar de forma consciente e responsável, trabalhar para o crescimento, não de uma forma como se valesse tudo para crescer. A gente olha na nossa geração, é uma geração muito pragmática. O que dá certo? O que é ter sucesso? No nosso conceito, ou melhor, na nossa geração, a ideia de dar certo é quando a gente tem os megatemplos, as igrejas completamente lotadas. A ideia da nossa geração do sucesso é quando a gente pega o canal do YouTube da igreja e tem lá milhares e milhares e milhões de visualizações. A ideia de sucesso do ministério é ter fama, é ter visibilidade. É por isso que existe 1,5 milhão de curso, né, de como você crescer a igreja. Tem 1,5 milhão de curso de como falar em línguas. Não sei se os irmãos já viram. Tem essas loucuras por aí. Por quê? Porque o objetivo é um número pelo número. Ou seja, é uma idolatria ao número. Por isso que você vai levar 1,5 milhão de cantores famosos, enquanto tem uma família, tem um irmão que não recebe uma visita, tem um irmão que não é assistido. Na semana passada, nós fomos a um sepultamento de uma família, né, perdeu ali sua matriarca, e eles congregam em outro lugar. Chegou até nós a situação, nós fomos. Né? Depois fomos conversar com a família para saber como é que estava, porque a gente sabe, quando você perde uma mãe, né, dependente da idade, é uma dor muito grande. Conversar com os irmãos, eles chorando, falando com a gente, olha, os nossos líderes, não é nem que eles não vieram, eles não deram um telefonema, eles não falaram com a gente, né? E o pior, eles falaram que tinha uma situação de um outro irmão para resolver, porque esse outro irmão era importante. Eles comunicaram isso via WhatsApp. Porque o sucesso do ministério está ligado na visão atual, ok? Está ligado àquilo que vai me dar crescimento, aquilo que vai me dar números. E o sucesso não é esse. O sucesso do ministério é quando a gente tem um povo rendido a Deus, a gente tem um povo transformado, a gente tem um povo que busca a Deus. Essa é a numerolatria, vale tudo pelo crescimento. Só que também, do outro lado, tem a numerofobia, que é o medo do crescimento. A gente não trabalha pelo crescimento da igreja. A gente, às vezes, até atrapalha esse mesmo crescimento. Se de um lado não vale tudo pelo crescimento, de um outro lado, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, biblicamente falando, dentro dos padrões bíblicos, dentro do caráter cristão, para divulgar essa mensagem. É aquela velha história. Se chegou até mim e foi bom, eu quero repassar adiante. A gente que é pobre, né, irmãos? A gente, quando recebe uma oferta, vê assim uma promoção de algum eletrodoméstico, alguma coisa assim, a gente sabe que alguém está precisando, a gente já manda para aquela pessoa, porque é uma boa notícia. Quando a gente recebe uma mensagem do pastor Sandro, né, alguém mandou no YouTube, a gente vê, ouve, ela é boa, a gente precisa passar ela para frente. Porque a gente tem que trabalhar pelo crescimento da igreja. A gente tem que trabalhar pelo crescimento da congregação. A gente não pode admitir e se acomodar com um número raso. Mas, Vitor, você acabou de falar contra a idolatria dos números. A numerolatria, irmãos, é fazer tudo pelo crescimento. Vale tudo pelo crescimento. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando de trabalhar por um crescimento com um caráter transformado. Trabalhar pelo crescimento dentro dos padrões bíblicos. E foi assim que a igreja em Atos fez. Olha só, verso 2 vai falar assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Olha um princípio aqui no versículo 2. Eles se organizavam. Eles tinham organização, eles tinham método. Eles não viviam como os desigrejados vivem. Eles tinham liderança, eles tinham apoio, eles tinham a diaconia. Ou seja, o chamado de Deus é para que haja essa organização, para que quando chegarem as vidas, a gente consiga assisti-las, a gente consiga ajudá-las. Hoje, queridos, com o advento da internet, vocês sabiam que o maior problema da igreja evangélica não é, a questão teológica, não é um ensino, porque hoje, literalmente, quem quer encontra o bom ensino. É só ir para o YouTube. É claro que a gente vai ver muita bizarrice, a gente vai ver muita loucura, muito ensinamento do Deus me disse, eu tive a visão, eu interpretei, tem uma nova interpretação da Bíblia, tem gente que quer reescrever a Bíblia, é cada coisa que a gente fica de... Eu fico com os meus poucos cabelos em pé, o pastor Santo, que tem menos do que eu, também fica, não é? Essas coisas só mostram que tem heresia, vai sempre ter heresia, ok. Só que o ponto é que tem bom conteúdo. O problema da igreja hoje não é conteúdo. O problema da igreja se chama igreja. É por isso que tem que ter a organização. É por isso que tem que ter aqueles que servem na igreja. Tem um movimento que tem crescido bastante, que é desmistificar a questão do ministério, né? Tem gente que não foi chamado para pastorear, para diaconia, para ser obreiro, para servir ativamente na igreja aonde ela serve, na congregação. Isso tem saído de cena, e isso é positivo, isso é bom. Por quê? Tem muitos empresários, tem muitos psicólogos, vamos lá, nutricionistas e outras profissões que a pessoa foi chamada para exercer também. Só que parece que isso está ganhando tanta força, as pessoas estão se inclinando para o outro lado e esquecendo da importância de servir na própria igreja. Tem gente que está forçando, sabe, o serviço longe das quatro paredes da igreja, porque ouviu tanto isso que tem que ser cristão lá fora, tem que ser cristão lá fora. Tem que ser cristão no trabalho, mas não pode esquecer da importância do serviço na igreja. Porque eu volto a dizer, o problema da igreja hoje não é falta de conteúdo. Tem aos montes. O problema da igreja é a falta da igreja. É a falta daqueles que servem. É a falta daqueles que fazem um trabalho para alcançar mais vidas. É por isso que o diabo vai ganhando mais território. É por isso que as outras religiões, que eu particularmente chamo de concorrência, né? É por isso que a concorrência vai ganhando mais adeptos. É só vocês verem. Vocês vão ver, o Testemunho de Jeová tem crescido, os Mormons têm crescido, e o que eles mais fazem? Batem na porta das casas das pessoas. Os Mormons, para ganhar um adepto à religião deles, eles têm que bater, em média, em 1000 casas. Mas eles estão lá, rigorosamente, exercendo aquilo que eles acreditam. Eles acreditam que aquilo é tão verdade que eles têm a necessidade de levar isso adiante. Aí a igreja não se organiza necessariamente como igreja. A igreja fica nos seus debates intermináveis para tentar chegar a uma conclusão que há 2000 anos não se chega. Seja o arminianismo, o calvinismo, seja a predestinação e o livre-arbítrio, qualquer outra, o pré- e o pós-tribulacionismo, e um monte de briga. Isso vai fazendo a igreja perder a essência de ser igreja, servir a igreja e trabalhar por um crescimento saudável
da igreja. É por isso que tem as murmurações. É por isso que tem as brigas. E assim por diante. A igreja ela precisa desse crescimento. E para ter esse crescimento, a gente precisa ter pessoas servindo. São aqueles que servem. E aqueles que servem não podem servir de qualquer forma. Olha comigo o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os apóstolos identificaram uma demanda que tinha na igreja. Identificando essa demanda que tinha na igreja, eles constituíram algumas pessoas para esse importante negócio. Só que eles não escolheram qualquer um. A gente não pode delegar as demandas da igreja para qualquer tipo de pessoa. Precisam ser pessoas que tenham a qualificação de um obreiro aprovado. Ou seja, tem que ser alguém de boa reputação. A gente olha muito para a habilidade. A gente olha muito para a performance. A gente olha muito para quem fala bem. Quando acabou o culto, irmãos, você ouviu aquela palavra. O que você fala? Você fala assim, nossa, como o pastor pregou bem. Nossa, como ele prega bem. Ou você exalta a palavra, o ensinamento. Nossa, que mensagem. Essa mensagem falou muito comigo, essa mensagem me trouxe um direcionamento, essa mensagem ela me confrontou. Como é que a gente se porta? Os pastores, eles se preocupam muito hoje em fazer cursos de oratória. Não tem nenhum problema, mas se esquece que a palavra de Deus que transforma não é aquela que chega ao ouvido, é aquela que chega ao coração. Por isso que a gente se impressiona muito com alguns mensageiros que falam bonito, sabe, que tem aquela eloquência. Mais uma vez, eu não estou sendo contra a eloquência, eu não estou sendo contra aquele que fala bem, mas o que chama a atenção, o que tem que nos chamar a atenção, melhor dizendo, não é a forma como se fala, mas o que se fala. Aí a gente olha muito para a habilidade, a pessoa que canta bem, a pessoa que toca um instrumento. Não obstante, pode perceber que os escândalos de ordem de imoralidade sexual acontecem com quem? Acontece com pastores. Hoje mesmo compartilhei um vídeo de um comentário de um pastor sobre uma situação, né, de um outro pastor que confessou um relacionamento extraconjugal. Compartilhei com o pastor Sandro. Né? Está se tornando comum, só que ninguém desconfiava nada. Detalhe, não é neopentecostal, não é pentecostal, né? Que às vezes a gente, essa galera mais assim, pentecostal, neopentecostal, que tem escândalos, não, tradicional, reformado, né? Por quê? Porque o pecado ele não vai escolher tipo de doutrina, não, para entrar. Se der brecha, ele entrou, acabou, destruiu. Por quê? Porque a gente está cuidando mais da performance, a gente está cuidando mais da eloquência. O outro grupo que tem muito escândalo é o pessoal do louvor, né? Grupo de louvor, ministério de louvor, como queiram chamar, né? Ou é o ministro de louvor, ou é o cara do violão, o cara da bateria. Tanto que o baterista tem aquele estigma, né? Que baterista não presta quando é jovem, né? E não sei o quê. Por quê? Porque a preocupação é com a performance. Agora, olha a preocupação dos apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, caráter vem antes da habilidade. Caráter vem antes da habilidade. Santidade vem antes da performance. Depois os irmãos, anotem aí 1 Timóteo 3 e leiam lá. Paulo vai estar dando uma instrução para o pastor Timóteo sobre as qualificações que ele devia olhar nos líderes que ele ordenaria para que seguissem no ministério. Se vocês forem fazer um apanhado ali, vai dar mais ou menos 16 qualificações, né? Se a gente for tirar as repetidas, né, que ele fala tanto de pastor quanto de diácono, vai dar mais ou menos 16 qualificações. Das 16, irmãos, apenas uma é habilidade. As outras 15 falam de caráter.
E a habilidade que ele fala é apto para ensinar. As outras são todas sobre o caráter. Ou seja, aqueles que trabalham, se tiver algum irmão que está aqui ouvindo, tem esse desejo de servir a igreja, isso está acendendo no teu coração. O primeiro princípio que tu tem que observar na tua vida é como está o teu caráter, como está a tua reputação. A reputação é quando você é acusado, suspeitam de você sobre alguma coisa e a fala das pessoas é assim: não é possível que fulano fez isso. Não é possível que fulano fez isso. Isso está muito estranho. Tem alguma coisa aí que não está muito bem explicada, porque esse tem boa reputação, esse tem caráter, esse anda em santidade. A outra qualificação que os apóstolos falam aqui, que sejam cheios de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é saber como agir em determinadas situações. Irmãos que servem na igreja, irmãos que trabalham na igreja, vocês já devem ter tido casos que tinham que intervir, tinham que agir. Quer ver um caso que detona e destrói a igreja? É a língua. É muita gente querendo falar em língua estranha, mas não domina a própria língua, né? Eu li isso um dia desses e ficou gravado na minha mente. Tem muita gente que quer falar em línguas estranhas, mas não domina a própria língua. Aí você tem aquele irmão que está disseminando o mal. O que é disseminar o mal? É a murmuração, é a velha e má, eu ia falar velha e boa, né? Mas a velha e má fofoca, certo? São aqueles comentários tangenciais, paralelos, disseminação de heresias. A heresia, quando chega numa igreja, quando não chega pelo púlpito, ela vai ganhando território, certo? Pelas beiradas, por alguns irmãos ali. Aí aqueles que servem na igreja precisam ter a sabedoria para, com franqueza, mas também com empatia, chegar e ir cortando essas situações. A gente não tem que esperar, irmãos, chegar no pastor. Tem tanta coisa que, se a gente tivesse como obreiros, diáconos, membros da igreja mesmo, né? A gente não precisa ter o título para servir na igreja. Espero que isso fique bem claro aqui. Não precisa ter título, não precisa ter consagração, ser ordenado para servir na igreja, para servir bem a igreja, para servir bem a noiva de Cristo. Se a gente não agir com sabedoria e cortar os males que a língua faz, a gente vai ter mais uma igreja dividida. Aí daqui a pouco a Igreja Bíblica Cristã de Maricá, ela vai ter mais uma divisão. Por quê? Porque não se controlou a língua. A Aliança Cristã, que é o nosso ministério aqui, se a gente não controlar a língua, vai ter mais uma divisão. E como é que a gente faz para controlar a língua? A gente não pode chegar e arrancar. Não pode, né? Não, senão a gente vai ser preso e a gente vai estar pecando, né? O que a gente pode fazer? A gente pode chamar um irmão para conversar, explicar que isso não é bom, mas o irmão vai levar a mal. Queridos, ainda que um leve a mal, mas que esse um não contamine todo o corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. Por isso, o irmão, por isso, o membro do ministério, por isso, o diácono, por isso, o obreiro precisa agir com sabedoria, precisa ter empatia, precisa ter palavras certas no tempo certo. Ele precisa ser cheio de sabedoria. Precisa ser também cheio de fé. Por quê? O cheio de fé não é aquele positivista que tudo vai dar certo. A gente tem que crer que tudo vai dar certo. Mas ser cheio de fé é ter intimidade com Deus. É o que a gente mais ouve na nossa geração eclesiástica e o que a gente menos faz. Temos que ter intimidade com Deus. E é verdade. Deus está bradando isso o máximo. Ele está bradando isso na maioria das igrejas sérias. Mas a gente vai indo para trás. O obreiro ele precisa ter intimidade com a palavra de Deus, precisa ter intimidade com as escrituras. Isso é ser cheio de fé. Romanos 1, Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Precisamos ser cheios de fé.
Porque um bom obreiro, ele vai ser aprovado, não porque ele tem uma Bíblia, mas porque ele sabe manusear corretamente a Bíblia. 2 Timóteo 2,15 e 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra na verdade. Mas evita, olha só, os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O obreiro que manuseia bem a palavra, que é cheio de fé, vai conseguir evitar os falatórios profanos, porque se apresentou a Deus aprovado. E como ele foi aprovado? Porque ele não se envergonha de nada e maneja bem a palavra da verdade. O obreiro, o homem de Deus, em último lugar na sua qualificação, dada em Atos 6, precisa ser cheio do Espírito Santo. A W. Tozer disse: se tirarmos o Espírito Santo da igreja, não perceberemos a diferença. Ele não disse isso esse ano, nos últimos 5, 10, tem muito tempo que ele falou isso. Se tirarmos o Espírito Santo da igreja hoje, nas suas ações, no caráter das pessoas, a gente não vai ver nenhuma diferença. É por isso que o principal, eu estou falando por último, é ser cheio do Espírito Santo. Não vamos ser cheios de fé se não tivermos o Espírito Santo. Não vamos ser cheios de sabedoria se não tivermos o Espírito Santo. Não teremos boa reputação se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Estevão, ele prega, olha o que fala aqui no versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, se referindo a Estevão. Não podiam resistir ao espírito e à sabedoria que ele falava. Por quê? Ele falava porque ele estava cheio do Espírito. Jesus ressuscita. Ele se apresenta aos apóstolos. O que ele faz? Ele sopra sobre eles o Espírito. A igreja começa a sua atuação. Ela começa pregando em Atos 3? Não, ela começa orando em Atos 2 e clamando pela vinda do Espírito. As habilidades humanas não servem de nada se não estivermos cheios do Espírito. Aí vocês podem, a gente pode, a igreja pode executar a estratégia que for para alcançar mais almas, para manter as vidas na igreja. Se não estivermos cheios do Espírito, não adianta de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Precisamos recorrer e ser cheio e buscar constantemente o Espírito Santo de Deus. Então, amados, precisamos trabalhar para que a igreja avance. Nós precisamos entender a gravidade do que está acontecendo e retomar a nossa posição daqueles que servem a igreja, aqueles que servem o corpo de Cristo, aqueles que servem a noiva do Cordeiro. A gente precisa olhar, falar, eu preciso de boa reputação, eu preciso ter caráter, eu preciso ter sabedoria, ser cheio de sabedoria, ser cheio de fé e ser cheio do Espírito Santo. Para dessa forma, trabalhar não pela numerolatria, não pelo crescimento de qualquer forma, valendo tudo pelo crescimento da igreja. Não. Mas sem medo dos números. Trabalhar da forma correta para que a igreja de Cristo cresça. Vitor, eu não tenho tempo, eu tenho convicção que tu pode pegar a última mensagem que foi postada no YouTube, compartilhar no teu Instagram, compartilhar no teu WhatsApp, mandar para alguém. Você certamente lembrou de alguém na última mensagem. Isso já é um evangelismo. Há anos atrás, para a gente conseguir evangelizar, no ministério que eu fazia parte, a gente evangelizava, gravava os CDs e divulgava, entregava, mas tinha que ir na rua. Hoje é muito mais simples fazer um evangelismo pela internet. E eu também não estou excluindo o evangelismo presencial, evangelismo nas praças, evangelismo nas portas, gravar um próprio vídeo e divulgar a palavra de Deus. Irmãos, não pare, não seja ocioso, sirva a igreja, porque existem ainda, como Jesus fala, muitas ovelhas que ainda não estão neste aprisco.
E você é a resposta para essas ovelhas, para servir a igreja. Por isso, Paulo fala para Tito, capítulo 2, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse os presbíteros, como já te mandei. Precisamos colocar o Rio de Janeiro em ordem, e para isso nós temos que ser aqueles que servem a igreja e trabalham para o crescimento dela. Amém, queridos?